roubar a alegria de estar na presença do Senhor. Então precisamos pedir ao Senhor esta ajuda, porque até para adorar o nome do Senhor nós precisamos dele. Então nós vamos fechar os nossos olhos, abaixar a nossa cabeça. Você vai aí no seu coração falar com o Senhor e pedir ao Senhor: Senhor, acalma o meu coração, acalma a minha mente. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero falar contigo, eu quero entoar louvores, mas eu preciso me desligar dos meus problemas, daquilo que tem me preocupado, dos meus assossegos. Senhor, a tua igreja se reúne neste lugar, no nome do teu Filho amado Jesus. Nos achegamos, Senhor, ao teu altar nesta hora e te pedimos, fica conosco. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe nosso louvor, recebe este culto que vamos prestar a Ti, com cheiro suave no teu altar. Que nada e ninguém possa impedir a nossa adoração a Ti nesta noite. O nosso contato contigo nesta noite, como igreja, juntos neste lugar. Que o Senhor possa descer com a Tua glória e que possamos sentir, Senhor, nesta noite o peso da Tua glória neste lugar. Marca-nos com a Tua presença, para que saiamos deste lugar maravilhados, mais uma vez, pelo Teu agir neste lugar. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar aos adoradores da casa do Senhor a ficar de pé. Nós vamos entrar na presença do Senhor com alegria, dizendo que viemos adorar ao Senhor, que viemos prestar ao Senhor adoração nesta noite. Amaste com teu sangue, nos compraste. Estamos nós aqui pra te adorar, pra te adorar, pra te
te adorar, pra te adorar, pra te adorar, te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adoração pra ti. Viemos, Senhor, nessa noite pra te adorar. Aleluia. Viemos adorar ao Senhor. Viemos colocar Ele no lugar devido, como Rei em nossas vidas, como Senhor de nossas vidas. Essa hora nós vamos trazer ao altar do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas mais valioso do que os nossos tesouros, do que os nossos bens, são os nossos corações. E este o Senhor quer que nós entreguemos totalmente a Ele. Nós vamos entregar nesta hora os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos planos no altar do Senhor, como uma oferta viva no altar do Senhor, as nossas vidas nessa hora, pedindo que Ele reine sobre as nossas vidas, que Ele seja o total Senhor das nossas vidas. Sorriso, meu pesar, eis a minha entrega, eis a minha entrega, o meu Senhor tornar, eis a minha entrega, toma o teu sobre minha vida, reina sobre minha vida, toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Venho hoje meu sorriso, meu pesar, eis a
minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre a minha vida. Reina sobre minha vida. Senhor do nosso querer, ser Senhor do nosso coração. Apague o chão da vã tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Abale o chão da vã tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Fala, Senhor. Abale o chão da vã tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Toma, Senhor. E reina sobre minha vida. Sobre a minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Venho hoje me render, tua vontade obedecer. Eis a minha entrega, eis a nossa entrega. Recebe, Senhor. Recebe a tua igreja, Senhor, com o coração quebrantado na tua presença. Recebe, Senhor, os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos desejos, que sejam compatíveis à tua vontade planejada para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler um texto pequeno, porque nós não viemos aqui para isso. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Não sou a pregadora da noite, graças a Deus. Diz assim, 1 João 4, a partir do versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E visto que testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus,
Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós. Confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo e nós somos livres. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Você pode ler isso comigo? No amor não há, ao contrário, O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. amém. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu não sou mais escravo do medo. Você pode declarar isso nessa noite? Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Quantos filhos do Senhor nós temos aqui? Eu não sou mais Escravo do medo, Somos livres, Senhor. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais. escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção e me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Você pode dizer? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus.
não sou mais escravo do medo. O verdadeiro amor lança fora. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, querido. Nós não somos escravos mais, mas fomos libertos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Precisamos celebrar o Senhor por isso todos os dias, querido, da nossa vida. E às vezes não é que nós nos esquecemos, mas nós às vezes caminhamos e deixamos essa compreensão às vezes um pouco para trás, né? Mas todos os dias nós precisamos nos lembrar, e o Espírito Santo nos lembra isso, que nós somos filhos, que nós estamos aqui, mas não pertencemos a este mundo. E a Bíblia diz uma coisa extraordinária. Jesus diz que nada pode nos separar do seu amor. Não há luta, não há circunstância adversa que nos separe do seu grande amor. Nós fomos selados com o seu Espírito. Estamos em comunhão aqui, mas um dia estaremos em comunhão com Ele na eternidade. Para glorificá-lo e exaltá-lo para sempre, no eterno. Feche seus olhos, querido, vamos agradecer ao Senhor. Você possa agradecer aí ao Senhor, porque você pode cantar essa canção, não apenas com os seus lábios, mas sobretudo com o seu coração, a convicção de que você foi alcançado por essa tão imensa graça, a graça de Jesus. Porque nós não somos salvos pelos nossos méritos, mas somos salvos pela fé declarada em Jesus, mas mediante a sua graça. Mas Ele nos alcançou, Ele nos tirou da condição de escravos, e hoje nós somos livres para adorá-lo, para exaltá-lo, e para vivermos a vida abundante que Ele tem para nós. Agradeça ao Senhor, você, Senhor, muito obrigado. Obrigado por aquilo que Tu tens feito na minha vida. Obrigado porque eu fui alcançado por Ti. Obrigado porque eu tenho sentido a Tua presença, mesmo em meio às lutas, às dificuldades. Agradeça a Ele, querido. Ore aí. Enquanto você ora, eu quero aqui lembrar de alguns pedidos. Vamos orar, continuar orando pela vida da irmã Rosalina, está internada. Cláudio trouxe notícia hoje, e o quadro dela, ela não teve nenhuma piora, graças a Deus. Vamos continuar orando pela Rosalina, vamos continuar orando pelo Renato, que é o irmão da irmã Emília, está sendo assistido ali no hospital. E as notícias que temos são notícias que Deus está agindo, Deus está se movendo sobre a vida dele. E é muito interessante, você pode ficar de olhos fechados. A Emília compartilhou com a gente, ela me mandou um áudio, e quando ele chegou na UPA para ser atendido, existiam alguns irmãos ali, estavam fazendo, acho que, algum trabalho de evangelismo, e ele pediu para que as pessoas orassem por ele, e a pessoa perguntou a ele se ele queria entregar a vida dele para Jesus. E ele entregou a vida dele para Jesus. Deus é tremendo, querido. Deus é tremendo. O Senhor age em dimensões que nós muitas vezes não vemos e não compreendemos. E essa era a preocupação da Emília. Preocupação que o seu irmão, se partisse sem Cristo.
mas nós estamos orando para que ele volte para casa, para que ele mantenha a atitude de fé dele, né? E seja um instrumento sobre a vida, sobre a família dele, sobre a casa dele. Vamos continuar orando, querido, pelo primo da Larissa, um menino especial que caiu, bateu com a cabeça, está em coma, induzido, entubado. Márcio, o nome dele, é uma criança. Vamos orar por ele. A Cláudia também trouxe o pedido aqui de um médico lá da Fiocruz, está internado, 80 anos. O estado dele é grave. Nós temos orado por ele. Vamos levantar um clamor, pedir ao Senhor que o Senhor possa intervir nesta vida, trazendo cura, mudando o quadro que ele está enfrentando. Vamos continuar orando pela vida do pai do Renato Varela, que está ainda internado, para que ele possa retornar logo para casa. Coloque aí diante do Senhor a sua vida, querido, a sua necessidade. Você que está em casa também. Nós somos filhos e temos acesso livre ao Pai através de Jesus Cristo. Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós rendemos a Ti, ó Pai querido, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, ó Pai. E somos imensamente gratos a Ti, ó Pai. Senhor, porque um dia nós fomos alcançados pelo Teu amor. Um dia, Senhor, nós compreendemos e cremos que pela ação do Teu Espírito Santo, porque a Tua palavra nos diz, e quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. E esse Espírito nos confrontou, e nós tivemos a oportunidade de tomarmos uma decisão, de reconhecer a Jesus como Senhor e como Salvador da nossa vida. E a partir daquele dia a nossa vida tem sido transformada. Mas a partir daquele dia o nosso nome foi escrito no livro da vida. Recebemos o selo do Espírito, porque somos filhos e nada poderá nos separar do amor de Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque nós caminhamos nesse tempo e nessa sociedade não como um povo derrotado, mas como um povo que tem a convicção da vitória, porque Tu és um Deus de vitória, e temos experimentado isso, e vamos experimentar isso de uma forma plena, quando estivermos diante de Ti, ó Pai, para vivermos a eternidade contigo. Mas como igreja, nós temos levantado, Senhor, um clamor a Ti sobre a vida dessas pessoas, ó Pai, Te pedindo um milagre, o milagre que Tu fizeste na minha vida e na minha família, ó Pai. Eu creio que Tu podes e Tu tens feito isso, Senhor, ouvido a nossa súplica. Senhor, operando de uma forma poderosa sobre cada circunstância e cada vida que apresentamos aqui, os Teus filhos apresentaram a Ti, ó Pai. Porque nós cremos no poder da oração. Nós cremos que Tu és o mesmo Deus que abriu o mar. Nós cremos que Tu és o mesmo Deus que deu vista aos cegos, fez com que o paralítico andasse. Tu és o mesmo Deus que curaste, ó Pai, o leproso. Tu tens o mesmo poder e Tu ages, Senhor, da mesma forma, Senhor. Basta uma ordem Tua para que tudo possa mudar, ó Pai. Senhor, tudo apresentamos a Ti, na certeza, Senhor, de que Tu tens o controle de todas as coisas, de que a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, vai acontecer sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja e sobre cada circunstância que apresentamos a Ti. É o que nós oramos, ó Pai, gratos a Ti. Senhor, que Tu nos ajude a cada dia, Senhor, a experimentarmos este amor pelo qual nós fomos alcançados. E que, através desse amor, nós possamos alcançar outras pessoas, vivenciando esse amor, ó Pai. Mas, sobretudo, possamos amar a Ti acima de todas as coisas. Porque o Senhor Jesus mesmo disse que aquele que o ama é aquele que obedece os Seus mandamentos. Que Tu nos ajude a sermos obedientes a Ti, ó Pai. Senhor, toma nas mãos tudo que vai acontecer ainda nessa noite, na certeza
Senhor, da tua bênção sobre este lugar e sobre vidas que estão aqui e vidas que nos acompanham através da transmissão, ó Pai. É o que nós oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Bem, querido, você pode sentar. Obrigado, ministério. Quero lembrar os irmãos que a campanha do agasalho continua. Vocês têm aí a foto do agasalho. Eu disse para os irmãos de manhã. A gente tem um prazo, Ricardo? Oi? 2 semanas. Então, até a próxima semana. Tá bom, irmãos? Até porque nós não podemos, eu falei de manhã, a gente não pode distribuir o agasalho no verão. A gente tem que distribuir o agasalho agora no inverno. As pessoas estão com frio, tá bom? Então, nós vamos depois passar direitinho como isso vai ser feito. Mas eu quero convocar você. Hoje a lição, quem estudou a lição da Escola Bíblica Dominical hoje, dos adultos, falou exatamente sobre isso. Sobre a questão de sermos solidários, de ajudar, né, de atitudes que precisamos tomar nesse tempo. E essa é uma atitude como igreja nós estamos tomando. Eu quero convidar você a participar. Se você não tem lá um agasalho, um cobertor que você possa doar, mas você pode doar uma oferta. Eu disse aqui que um cobertor, aquele cobertor mais baratinho, custa R$17. Então, se você não pode, você doa e que a gente vai providenciar a compra. Mas é muito importante a sua participação, irmãos. Amém, querido? Como igreja, nós precisamos fazer algo. E se a gente faz aqui um pouquinho, outras igrejas fazem um pouquinho, nós vamos abençoando. Às vezes a gente diz, mas isso é obrigação do governo. Querido, essa é a nossa obrigação como crentes em Jesus. Nós não podemos olhar para A, para B, vamos fazer a nossa parte. E é o que nós estamos procurando realizar aqui. Amém? No próximo dia 18, próximo domingo, nós estaremos aqui de uma maneira especial, celebrando ao Senhor. É um culto de gratidão, por todo esse período que nós passamos aí, e que Deus, período de internação, tanto meu como da Helena, atuando do lado de fora aqui, junto com os irmãos. E no domingo, do próximo domingo, nós vamos agradecer, tanto no culto da manhã, como no culto da noite. Amém, querido? Então, faça a sua inscrição direitinho, nós temos, as vagas são limitadas. Eu disse para os irmãos que o dia 18 tem me perseguido aí, porque dia 18 agora é o meu aniversário. Relembrando os dias 18, dia 18 de abril foi o último culto que eu preguei aqui, foi no domingo. Dia 18 de maio foi quando eu tive alta. 18 de junho foi quando eu tomei a vacina. 18 de julho a gente vai ter o culto de celebração. 18 de agosto, a Priscila falou que é aniversário dela, então tá bom. Mas tem outras pessoas que fazem aniversário também. Então, é um tempo de agradecermos ao Senhor mesmo. Eu tenho dito que eu sou grato a Deus e grato aos irmãos. Mas eu quero chamar aqui o pastor Alexandre. Eu pedi para que ele estivesse conosco hoje. Eu sei que ele esteve aí junto com o pastor Fernando, em algumas oportunidades. Eu pedi, pastor Alexandre, mas a gente chama ele de Xandão, pastor Xandão. E disse, Xandão, vai lá que eu quero estar presente para que ter essa oportunidade também de a gente estar junto. Quero agradecer o apoio que o irmão deu à igreja, deu à diretoria. Pastor Alexandre é executivo da nossa associação das igrejas aqui de Jacarepaguá, Igrejas Batista, e tem apoiado não só a igreja nossa aqui, mas tantas igrejas que têm enfrentado um tempo difícil e tem sido um instrumento nas mãos do Senhor. Então, para nós, é uma alegria poder tê-lo aqui. Quero orar pelo irmão, para a gente poder passar a palavra ao irmão. Vamos orar, irmãos? Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. E nós, de uma maneira especial, apresentamos a vida do Teu Filho. Nessa noite vai ministrar a Tua palavra, aquilo que Tu já gerou, já colocou no coração do Teu Filho, que venha edificar a Tua igreja, ó Pai. Senhor, que mais uma vez Tu use a vida do Teu servo, Senhor,
Use ele para que ele seja, mais uma vez, instrumento nas tuas mãos nessa noite. Não para dizer aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que tu desejas falar, ó Pai. É a oração que eu te faço, entregando todas as coisas diante de Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Fique à vontade. Obrigado, querido pastor Renato. É sempre um prazer e uma alegria estar somando e podendo colaborar. Peço gentileza, agora que estou só, para tirar a máscara. Quero desejar mais uma vez boa noite a todos que aqui estão presentes, a vocês também que nos acompanham pelas redes sociais. É uma alegria poder compartilhar aquilo que muito tem mexido ao meu coração. Depois da pessoa de Cristo, existe um personagem bíblico que ele fala comigo todas as vezes que eu lembro. E é um personagem que eu procuro me identificar, e é um personagem que o meu sonho é, no final de minha carreira, no final de minha vida, ser reconhecido como esse personagem que está escrito aqui na Bíblia. Não sei se alguém já ouviu falar, ou pelo menos já lembrou, ou sabe aonde que está. Eliezer, ele era um futuro milionário. Talvez é um tema muito legal que todos nós desejamos ser, alcançar de alguma forma. E este é especificamente o tema da mensagem: a vida de um futuro milionário. Como eu falei, todos nós temos sonhos, temos projetos, trabalhamos, cultivamos algo para que, ou no futuro próximo, no futuro distante, alcancemos o nosso sonho. Seja ele de estabilidade, seja ele de família, seja ele de profissão, seja ele de saúde, nós temos metas, todos nós temos. E Eliezer, você vai descobrir que não está bem definido a meta dele, mas ele sabia de uma informação que era extremamente preciosa. Essa informação é que ele futuramente seria um milionário. Sabe por quê? Porque Eliezer, queridos, talvez poucos saibam, foi o servo de Abraão. E Abraão, modéstia à parte, dizia-se que era um homem próspero. Mas eu acho que prosperidade, ainda mais para os dias de hoje, é muito pouco para você qualificar Abraão. Abraão, queridos, era rico mesmo. Ele tinha muito. Ele foi próspero porque ele se ergueu, ele construiu um império, ele construiu posses, ele adquiriu coisas, ele teve bens, a tal ponto das pessoas poderem olhar para ele e ver o seguinte: esse cara tem alguma coisa, esse cara tem condição, esse cara tem sabedoria, esse cara tem alguma coisa diferenciada. Porque Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, da terra do seu pai, ele trouxe algumas coisas, ele não trouxe todas as riquezas, ele não trouxe tudo aquilo que ele podia trazer do seu pai, até mesmo porque ele, como um peregrino, como um nômade, não dava para carregar muitas coisas. Ele era apenas filho, então ele não tinha a condição e o status de um pai. Mas quando ele saiu da sua terra, da sua parentela, e foi para a terra que Deus deu, a partir dali começou-se o caminho de prosperidade, o caminho de riqueza. E quando eu falo riqueza, não estou falando de dinheiro, queridos. Por mais que isso esteja entrelaçado na vida de Abraão, e é bem provável que você gostaria que tivesse entrelaçado na sua vida também. Mas podemos ver que uma das riquezas, ou o bem maior, na qual o próprio Deus apontou para Abraão mais de uma vez, é que ele deveria contar as estrelas ou a areia do mar, e se ele pudesse contar, esse seria a quantidade de pessoas que comporia
o seu povo. Mas eu gostaria de se reportar ao texto sagrado, lá no livro de Gênesis, capítulo 15. A minha versão é NVI, então, como a projeção também, acredito que use tipicamente a NVI, fique mais fácil para todos nós estarmos acompanhando. Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 1 e até o versículo 3, ele começa o início, ele começa alguns apontamentos, e é a primeira vez que nós vamos falar, ou que nós vamos ouvir sobre o servo de Abraão. Então, Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 1, diz o seguinte: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me deras se continuo sem filhos e herdeiro? Do que possuo é Eliezer de Damasco. Acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo de minha casa será meu herdeiro. Então, Eliezer, ele é o cara que dentro da concepção de Abraão vai receber tudo aquilo que ele tem, toda a prosperidade de Abraão, no caso, toda a riqueza, todos os bens, todas as posses, todos os outros servos, todos os outros escravos, tudo que Abraão tinha, Abraão sabia, já com 75 anos de idade, e na concepção dele, vai para Eliezer. No decorrer do texto, Deus vai falar o seguinte para Abraão: não se preocupa, Abraão, eu vou te dar um filho gerado de você mesmo. E a história continua. Aqui, Abraão está próximo dos 75 anos de idade. Ou melhor dizendo, quando ele saiu da sua terra e começou a sua jornada, foi próximo aos 75 anos de idade. Talvez aqui teria sido passado próximo de uns 8 anos, 7 anos, mas estavam chegando já quase a 10 anos que ele estava nessa jornada, nessa empreitada, junto com Deus, e as coisas não aconteciam. Por quê? Porque logo que se completasse 10 anos, Abraão ia ter Ismael. E Abraão ia ter Ismael, e quando Abraão teve Ismael, Eliezer, o futuro milionário, agora se vê o seguinte: pronto, já não tenho mais a herança, porque ele não tinha filho, então agora eu já não sou mais herdeiro. Aquilo que ele achava realmente aconteceu, aquilo que Deus falou aconteceu. Perdeu o direito à herança, a ser possuidor, a ser um cara milionário. Perdeu. Só que H engravidou e logo depois teve vários problemas com Sara. H fugiu por causa da opressão que Sara trouxe a H. E aí H fugiu. O que vem na cabeça de alguém como Eliezer? Opa! Aquele que era ser herdeiro de Abraão não vai ser mais porque a mulher fugiu, abriu novamente a oportunidade de eu ser o futuro milionário, ser o possuidor e ser o servo, porque ele já sabia, desculpe o termo, que ele era o bola da vez, que Abraão tinha ele como muito apreço. Sabe por quê? Porque ele era um servo dedicado. Ele era o melhor de todos os servos, porque Abraão não tinha só um servo. Abraão não tinha só uma pessoa para o servir. Mas é notável que para uma pessoa escolher dar tudo o que tem para uma pessoa que não é do seu sangue,
é porque essa pessoa é extremamente importante, notável e essencial nos projetos daquele que tudo tem, ou que tudo vai dar, ou que vai repassar a sua herança. E aí, tiro a lição na qual eu olho para Eliezer. Eliezer, ele era só um servo. Mas eu acho que o termo servo, ainda mais para os dias de hoje, é muito pouco. É fraco, não alcança o comprometimento ou a responsabilidade que Eliezer tinha para com Abraão. Algumas versões vão dizer escravo. Por que era escravo? Porque se Eliezer em algum momento fugisse, ou como Agar fez, que fugiu, e quem foge é porque está preso àquela situação passada na qual fugiu, ele está na condição de escravo. Mas Eliezer, no decorrer da história, ele deu o melhor. Sabe por que ele deu o melhor? Ele estava numa posição, a posição dele em momentos foi desfavorável, em outros momentos foi favorável, mas Eliezer manteve-se a posição. Sabe por quê? Porque agora eu quero avançar lá para o capítulo 24 de Gênesis. E, ao mesmo tempo que eu avanço para o capítulo 24 de Gênesis, eu quero convidar a todos vocês que nos acompanham, que nos ouvem nessa noite, que essa semana medite nesses capítulos, do capítulo 15 até o capítulo 24 de Gênesis. Porque não daria para mim poder ler todos esses capítulos agora, para que você pudesse compreender a essência da missão. Mas a história começou com Abraão, próximo dos 75 anos de idade, Abraão chegando aos 85, em conversa com Deus, e expôs para Deus aquilo que ele já tinha deixado claro, que um servo dele de Damasco, Eliezer, ia ser o futuro herdeiro dele, ia ser o possuidor de tudo que ele tinha, dentre muitos outros servos que ele tinha. Sabe por quê? Porque se você for perceber depois com calma na sua casa, o capítulo 14, quando, o sobrinho de Abraão, quando Ló é sequestrado, Abraão, só da sua casa, levanta 318 homens, guerreiros, habilidosos com armas, para ir poder atrás, perseguir aqueles sequestradores de Ló, e trouxeram de volta para Sodoma. E tudo aconteceu. Então ele não tinha poucas pessoas a seu serviço, mas dentre muitos, existia um que se destacava. Ele não era por direito, por descendência, o merecedor. Ele conquistou, ele alcançou. E este é o caminho da prosperidade. Conquista. Ele se tornou merecedor. Nós precisamos nos tornar merecedores. Só que sabe o que é prosperidade para cada um de nós? É a graça de Deus derramada sobre nossas vidas, sobre nossa família, sobre nossos sonhos, nossa profissão, nosso ministério. É a graça de Deus. Isso é prosperidade. E se você, de fato, reconhece Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, a graça está disponível de forma infinita para cada um de nós. Mas Eliezer, dentre muitos, ele se manteve firme na postura dele. Sabe por quê? Porque, como eu falei lá no capítulo 24, a partir do verso 10, acontece algo que consagra o caráter deste homem que teve a oportunidade de ser o herdeiro, o milionário, mas infelizmente não foi. Versículo 10 de Gênesis 24. Quando Abraão pede ao seu servo, Eliezer, que buscasse uma esposa para Isaque, versículo 10 diz o seguinte: o servo partiu com 12 camelos do seu senhor, levando também
do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia em direção à cidade, onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto a ele e fez os camelos se ajoelharem junto ao poço, que ficava fora da cidade. E o versículo 12: então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Este versículo 12 é o versículo áureo dessa mensagem que eu gostaria de transmitir para cada um de vocês que nos acompanham. Sabe por quê? Porque o versículo 12 do capítulo 24 de Gênesis, lá do capítulo 13 até o capítulo 24, já teria se passado pelo menos uns 40 anos. Pelo menos uns 40 anos. Porque com 75 mais ou menos, Abraão começou a jornada dele, Eliezer do lado dele. Aos 85 ele teve Ismael, aos 99 ele estava conversando com Deus, foi quando Deus prometeu para ele Isaque. Mas no interstício de toda essa história, de todos esses anos que se passou, existiram outras oportunidades ou possibilidades de Eliezer, mais uma vez, se tornar a principal peça para ser o futuro milionário, o futuro herdeiro de tudo que Abraão tinha. Sabe por quê? Porque eu já falei que lá, quando, aos 85, Agar teve lá a desavença com Sara, Agar fugiu, surgiu uma possibilidade de novamente ele ser o futuro milionário, mas as coisas desandou para o lado dele, o anjo do Senhor chegou e falou assim: olha, mulher, volta para casa, volta para a tua serva, e Ismael nasceu, era o futuro herdeiro. Mais à frente, Isaque nasce. E aí Isaque nasce aos 100 anos, mais ou menos, de Abraão. E aí que talvez toda a ideia ou a esperança ou o pressuposto que Eliezer tinha vai por água abaixo. Agora ele tem 2 filhos com ele. Mas, em um determinado momento, quando Abraão está comemorando com o seu filho Isaque, Ismael faz uma chacota daquela situação e acontece um imbróglio novamente, e aí é o momento que Abraão pega e expulsa Ismael e Agar de sua família, manda embora. E aí, tinham 2, ele era o primeiro da fila, caiu uma posição, ficou o segundo, nasceu Isaque, caiu mais outra posição, ficou em terceiro, Ismael foi embora, voltou a ser o segundo. Alguns anos depois, me surge uma outra oportunidade. Por quê? Porque Deus vem e chama Abraão e o prova, falando o seguinte: vamos sacrificar o seu menino. Daí lhe surge mais uma outra possibilidade para Eliezer novamente voltar a ser o futuro herdeiro. Mas, queridos, quando eu olho para o versículo 12 do capítulo 24, passados-se muitos anos de serviço e de dedicação ao seu Senhor, de várias oportunidades que poderiam ter acontecido e não aconteceu, eu olho para aquele que algum dia já se viu esperando a promoção que nunca veio. Quem nunca já passou por essa situação? Quem nunca já ficou desesperado, indignado, chateado, porque aquela promoção que era para sair, você era a melhor pessoa, a mais capacitada, você estava trabalhando por isso, mas a promoção não veio. Mas aquilo que você esperava não aconteceu. Não aconteceu no seu tempo, para você que muito se esforçou, para você que muito lutou. Queridos,
nos tempos modernos, na qual, principalmente no esporte, o alto rendimento é algo sobre-humano, como costumamente dizemos, ninguém nasce o campeão. Porque se você for ver da história atual, dos tempos contemporâneos, as melhores pessoas do mundo, os mais notáveis no seu esporte ou na sua profissão, ele muito precisou estudar. Existe sim criança prodígio ou outros adolescentes prodígio. Mas existe algo que você não conquista simplesmente, você não nasce naturalmente com ele. Você conquista, ou então você pede a Deus, que é a sabedoria. É a sabedoria que vai te levar a um patamar acima. É a sabedoria que vai te colocar na situação como o próprio Eliezer, aguardando a promoção, décadas se passou, mas você continua firme, moral, ético, fazendo e dando o melhor de si. Procura-se homens como Eliezer, que sabe ser coadjuvante na história de alguém. É muito comum, e nós sabemos, para vocês que são músicos especialistas, também há o conhecimento que numa orquestra, você maravilhosamente ouve a atuação de um violino. E dentro de uma orquestra, há necessidade de se ter o violino 1 e o violino 2. Porém, você só ouve o violino 1. Você não ouve o violino 2. E aquela pessoa que está lá na posição de violino 1, ela recebe toda a atenção. Mas sem o complemento, sem o arranjo do violino 2, não existe a possibilidade dele sair tão perfeito, tão lindo. Porque o violino 2, que é coadjuvante dentro dessa orquestra, ele complementa o som do violino 1. Uma vez eu ouvi numa reportagem de algumas pessoas que são muito conhecidos na comédia brasileira, e eles estavam explicando que para ter um comediante de sucesso, é necessário que tenha um segundo comediante, para que faça ele aparecer. Se não tiver aquele que queira se colocar como segundo, o primeiro jamais vai conseguir fazer as pessoas sorrirem como consegue fazer. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida, olhamos para aquilo que nós estamos inseridos e entendemos que nós temos que ser o primeiro, nós temos que ser o alvo das atenções, nós temos que ser o primordial, nós temos que estar no posto acima. Quando o que nós realmente precisamos ser é o melhor naquilo que nós fazemos. Eliezer era o segundo, mas dentre todos os segundos da época, ele era o melhor. Ele era o melhor dentre todos os segundos. Ele era o melhor dentre todos os coadjuvantes. É isso que eu estou convidando cada um de vocês nessa noite a ser. É ser o melhor aonde você está. Não é ser o melhor no lugar aonde que você quer estar. Há uma diferença muito grande nisso. É bem provável que Eliezer, como qualquer um de nós, iríamos querer estar como o possuidor de toda a fortuna de Abraão. Mas Eliezer, ele foi o melhor aonde ele estava. Mesmo não sendo aonde ele queria. Você precisa ser o melhor aonde você está, mesmo que você não esteja aonde você quer. Dá para entender? Ficou difícil a compreensão? Acredito que não. Porque é muito comum. Eu tenho alguns outros pastores que são um referencial para a minha vida, Renato. Que você olha e fala assim, esse cara prega muito bem, como flui a palavra dele. E aí, um desses pastores que é
um referencial para mim, pastor de uma igreja com bem mais de 2.000 membros, chegou e falou o seguinte: cara, o Xandão é fantástico, é uma bênção, e ele teceu alguns elogios para mim, e eu fiquei muito lisonjeado. E aí ele falou o seguinte: mas Xandão, está na hora de você dar um passo, de você assumir uma igreja, você correr atrás. Eu falei que assim, pastor, eu aprendi o seguinte, que o sucesso que as pessoas entendem, você ser o pastor de uma igreja, de uma mega ou uma pequena igreja, não é algo que você corre atrás, porque é igual o sucesso. O sucesso, queridos, você precisa ser convidado. O sucesso é um convite. O que você construir na sua profissão. Eu tive a possibilidade de ser monitor em uma matéria minha na faculdade. E eu só consegui ser um monitor naquela matéria porque eu me tornei um destaque. Mas não porque eu já cheguei sabendo daquela matéria, mas é porque eu me dediquei naquela matéria. Eu gostava tanto daquela matéria na faculdade, que eu me esforcei, que eu tirei boas notas, que eu me empenhei. E aí eu fui convidado a ser um monitor naquela matéria. O sucesso, queridos, o prestígio, não pode ser algo que meramente você busca, que você caça, porque é bem provável que você venha a pisar em pessoas, a desagradar as pessoas na qual você ama, a se machucar. Sabe por quê? Porque o sucesso, ele é um convite. Sendo que existe um convite maior, que você sendo merecedor ou não, você recebe, que é para ser co-irmão de Cristo, para ser salvo, para adquirir um lugarzinho no celeste, no céu. E esse convite é que eu faço para cada um de vocês que aqui nos acompanha e aí também nos acompanha nas redes sociais. Aceite a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Sabe por quê? Porque se eu tiver que ser, seja lá o que for, eu vou ser o melhor. E aí eu falei para esse pastor: pastor, não se preocupe, eu estou muito bem aonde que eu estou. E eu quero ser o melhor aonde eu estou. Mesmo se não for aonde eu quero. Queridos, a grande essência do versículo 12, do capítulo 4, capítulo 24 de Gênesis, é o seguinte: então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. O início do capítulo 24, queridos, Abraão chama Eliezer para uma responsabilidade. Abraão outorga a Eliezer algo que em nenhum outro momento aconteceu. Sabe por quê? Porque Eliezer, mesmo sendo servo, foi tratado como um filho, porque na última hipótese ele seria o recebedor de tudo aquilo que Abraão tinha. Mas aqui no capítulo 24, Abraão já velho, cansado, ele chama Eliezer para assumir uma responsabilidade, não mais de filho, agora de pai. Sabe por que de pai? Porque nós muito bem conhecemos que no decorrer da história, a responsabilidade era o quê? O pai que se responsabilizava em escolher uma esposa para o filho ou para a filha. Isso é responsabilidade do pai. O pai chamava para si essa responsabilidade. E essa era uma responsabilidade de pai Abraão. Mas Abraão já não tinha mais condição. Ele tinha que confiar naquele que, mesmo sendo coadjuvante, em 40 anos de história, deu o melhor que podia dar. Então, agora, Eliezer foi convocado para ser muito mais que herdeiro de bens, de posses. Eliezer foi convidado para ser muito mais além do que filho
do que alguém que está de baixo. Eliezer agora foi convidado para que, por alguns dias, estivesse na condição não mais de servo, agora de senhor. Porque o senhor, o patriarca, ele tinha a responsabilidade de escolher a esposa para o seu filho. E agora Eliezer está com a responsabilidade. Abraão transferiu a responsabilidade que era dele para quem ele mais confiava, para quem ele era mais competente, para quem teve a oportunidade, mas em nenhum momento arredou de estar do lado do seu Senhor. E agora ele recebeu a oportunidade, a benevolência, a responsabilidade maior de escolher uma filha, escolher uma mulher para Isaque. Essa era uma preocupação tão grande de Abraão, que no início dos versículos do capítulo 24, Abraão dá algumas orientações. Olha, se tu não achar uma mulher, meu povo, não traga. Queridos, um outro fato que marca muito a minha visão e o meu respeito para com Eliezer, que Eliezer, nesse versículo 12, se vocês podem perceber, ele começa dizendo o seguinte: então orou, Senhor, Deus do meu senhor Abraão. Sabe por que isso? Aí está uma curiosidade. Sabe que curiosidade é essa? Que no Antigo Testamento, ou na era da lei, era muito mais comum Deus se manifestar e se revelar. E no decorrer da história, Deus, ele tinha uma relação de manifestação com Abraão. É bem provável que Eliezer nunca tivesse tido uma experiência real, que eu digo, por favor, não pense que eu esteja blasfemando, mas uma experiência nítida, real ou palpável, como Abraão teve, Moisés e muitos outros homens tiveram. É bem provável que Deus não tenha se revelado diretamente ou pessoalmente a Eliezer. Mas Eliezer, ele estava tão consciente da posição que ele estava, que ele trouxe a oração seguinte: Senhor, Deus do meu Senhor. Ele confiava tanto, ele era obediente, ele tinha postura e se colocava no seu lugar, que só o relacionamento que Abraão tinha com o Eterno era suficiente para fazê-lo adorar. Muitas das vezes, nós estamos querendo algo palpável. Nós queremos a cura imediata. Nós queremos a resolução das dívidas imediatas. Quando nós precisamos servir a Deus por fé, mesmo que nós não temos nada palpável, mesmo que não seja visível, real, mesmo que você não tenha noção do seu futuro, continue seguindo a Deus. Tenha fé que tudo vai melhorar. Este homem, por mais um ato, ele orou, não para o Deus dele, porque talvez ele não tivesse, talvez, isso é uma inferência, ele não tivesse um contato direto com o próprio Eterno, mas ele sabia que pela relação que o seu Senhor tinha com esse Deus, invisível, mas real, ele poderia orar, e assim ele o fez. Por isso que ele falou, então orou, Senhor, Deus do meu senhor Abraão. Eliezer tinha todo o direito de falar o seguinte: Senhor, meu soberano. Mas não, ele levou e falou o seguinte: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me nesse dia bom êxito, seja bondoso com o meu senhor. Sabe o que isso significa, queridos? Que Eliezer, mesmo com todas as demandas, as questões da vida, ele honrou. Eliezer é típico aquele homem, aquele funcionário, que morreu esperando a promoção, mas deu o seu melhor. Foi o melhor naquilo aonde estava. Se ele for o segundo, terceiro, quarto, quinto, não importa. Ele foi o melhor.
ele foi o melhor na posição que ele estava. E é para isso que eu lhe convido nesta noite. Que você seja o melhor aonde você estiver. Não importa aonde você quer estar, que você seja o melhor aonde você estiver. Porque o que você tiver que alcançar vai vir como um convite. O atleta de alto rendimento, um esportista, por mais que ele tenha o talento, se hoje ele não treinar muito, é bem provável que por mais que seja avassaladora a sua vida, a sua carreira, ela cai, ela desce, ela não se sustenta. Eu, ouvindo uma palestra, né, do Joel, que ele foi um nadador e hoje ele hoje não mais, mas foi o coordenador do Instituto Neymar. Ele falando muito desse jogador, ele fala o seguinte: as pessoas acham que ele nasceu com um talento nato, e realmente ele nasceu, mas ele é o que é como um atleta porque ele treina muito, e eu sou prova viva disso. Eu, como nadador, também treinei muito. Eu olhava para o Gustavo Borges e olhava e queria ser igual a ele, sabia que eu só ia conseguir superar ele se eu treinasse. Sabe o que eu quero lembrar a cada um de vocês nessa noite? Que precisamos buscar a Deus. Precisamos muito, muito, muito buscar a Deus. E precisamos ter a Bíblia como a nossa principal referência, porque aqui é o segredo do sucesso, aqui está o segredo da prosperidade. Se você quer ser sábio, se você quer ser próspero, se você quer alcançar tudo aquilo que você sonha, que você almeja, esse aqui precisa ser o seu referencial. É a Bíblia que vai te balizar, é a Bíblia que vai te orientar e te dizer o caminho da riqueza. É a Bíblia, é a palavra de Deus, ela que vai se posicionar. Eliezer, um homem que foi o melhor de todos os coadjuvantes. Sabe por quê? Porque você não precisa ser o ator principal para ser o melhor. Você pode ser o melhor dos coadjuvantes e vai marcar essa história. Sabe por quê? Ele marcou a história da humanidade? Porque Eliezer simplesmente foi o homem que orou a Deus, pediu a Deus uma estratégia para escolher a mulher de Isaac, que futuramente viria a ser a mãe de Jacó, pai das 12 tribos, e assim se fez notório a promessa de Deus para Abraão. Ele tem uma função importantíssima na história da construção da promessa que Deus fez a Abraão. Ele foi ferramenta de Deus para a vida de Abraão, para a história de Israel, para a promessa que Deus o fez. Mas ele passa desapercebido na história. Não tem problema, nem para mim, com certeza para ele. Sabe por quê? Porque ele aceitou, mesmo como coadjuvante, ser o melhor e dar o melhor daquilo que ele podia. E este é o meu convite. E como eu falei, reforço o meu convite. Medite no Senhor. Pegue de Gênesis, do capítulo 15 até o capítulo 24. E eu lhe convido a ler, a meditar essa semana, a partir de uma nova ótica. Leia a partir de Eliezer. Faça esse exercício. Leia a partir de Eliezer. Não que nenhum outro personagem seja importante, mas muitas vezes nós olhamos e lemos a partir do personagem principal, que é Abraão, e toda a história que envolve Abraão. Mas leia esses poucos capítulos de uma ótica diferente, a partir da ótica, a partir da cosmovisão. Se coloque no lugar de Eliezer e leia esses capítulos, que você vai achar muito interessante. Você vai descobrir coisas muito novas, que tem muito a ver comigo, tem muito a ver contigo. Você vai descobrir que o segredo do sucesso não é você minerar ele, porque você vai ser convidado. Ele foi convidado por causa de uma construção, de uma vida
que ele teve de serviço e dedicação, ele foi convidado, ele recebeu a responsabilidade maior de se colocar no lugar de Abraão, de colocar-se no lugar de pai, para escolher a mulher de Isaac, a esposa de Isaac. Muitas pessoas tiveram as mesmas oportunidades que Eliezer, mas preferiram sabotar, deixou que a inveja, que a angústia, ou que a vontade de crescer, o sucesso, usurpasse e fizesse besteira. Igual a Eliezer, eu fecho a minha palavra lembrando de Benaia, que Benaia foi um dos 30 homens de Davi, mas não foi um dos 3. O dos 3, eles foram os maiores nos atos que fizeram, na quantidade de pessoas que mataram. Mas Benaia foi tão importante dentre os 30, que notória percepção ele teve de Salomão, filho de Davi, que na hora de escolher o comandante do seu exército, não levou um dos 3 de Davi, mas levou um dos 30. Mas um dentre aquele grupinho de Davi foi Benaia, o comandante do exército de Salomão. Um outro homem, como Eliezer, que não se preocupou em ser coadjuvante na história de ninguém, só se preocupou em fazer o melhor, em dar o máximo de tudo aquilo que ele podia. Aonde que você estiver, queridos, não se preocupe com a tal da promoção, a tal daquilo que você quer conquistar, cada seja lá o que for. Se preocupe em fazer o melhor aonde que você está, porque você vai ser, mais cedo ou mais tarde, convidado a aquilo que você tanto sonhava. E se você não for convidado, é porque não foi da vontade de Deus, a quem nós precisamos servir piamente. Como Eliezer que serviu Abraão, nós precisamos ter esse mesmo sentido, essa mesma essência de servir ao nosso Deus, de buscar a Ele, de fazer sem se preocupar com uma recompensa, por mais que ela exista. A recompensa de Eliezer existiu, a Bíblia não relata, mas a gente sabe que existiu. Do mesmo jeito que a sua recompensa, ela existe. Mas você precisa ser merecedor. Mas merecedor não vai ser por suas forças próprias. Vai ser por um convite que já foi feito a você. Basta você aceitar Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador. E é por causa disso que eu te convido a dar o melhor. Dê o melhor de si. Não dê o mais ou menos. Não espere para dar o melhor de si quando você estiver na posição que você deseja. Porque talvez você nunca vai estar na posição que você deseja. A riqueza, a herança de Abraão nunca foi de Eliezer. Se ele esperasse a herança, ele não ia ter condições de ser o melhor dentre todos os segundos, de ser o melhor dentre todos os coadjuvantes. Deus abençoe cada um de vocês. Feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez agradecendo ao Senhor, que Deus possa incutir ao nosso coração essa palavra. Pai de amor, Pai de eterna bondade, muitíssimo obrigado, porque primeiramente o Senhor tanto fala ao meu coração, a partir deste homem, ó Deus, que pela fé eu creio que foi excepcional na vida de Abraão, Pai. Ó Deus, levante dentre nós outros homens como Eliezer, que aceitam a ser coadjuvantes, mas ser o melhor coadjuvante, que não está preocupado com o estrelismo, que não está preocupado com os holofotes, mas que serve independente da posição que está. Ó Pai, que eu seja, ó Deus, também reconhecido, ó Deus, como um homem que serve sem pretensão. Que eu seja um homem que sirva mesmo com todas as oportunidades saltando aos meus olhos, mas que cada um de nós, como eu, possamos estar aproveitando somente as oportunidades que o Senhor nosso Deus nos dá. Ó Pai, obrigado por esse momento.
que nós venhamos a sempre estar refletindo na sua pessoa, e estarmos como servos para te seguir e viver a tua herança do jeito que o Senhor bem preparou para cada um de nós. Essa é a nossa oração, para a honra e glória do teu santo nome, querido Jesus. Amém, papai. Amém, Deus. Pastor Renato. Bem, queridos, vamos ficar de pé, mistério. Todos nós fomos chamados, quando nos encontramos a Cristo, a sermos um Eliezer, né? Porque nós somos servos e fomos chamados para isso. E temos um Senhor, que não é o pastor Renato, é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida, né? Mas como servos nós precisamos dar o melhor, como Eliezer deu o seu melhor. Muito interessante, quando o pastor Fernando Mourão esteve aqui, né? Ele, na segunda oportunidade que ele teve, ele falou que quando ele saiu ali fora, para ir embora, um irmão falou para ele, até domingo que vem, irmão, mas sou eu que vou pregar domingo que vem? Aí ele falou, acho que é o irmão que vai pregar. Ele falou, até o irmãozinho que estava no trânsito, sabia que era eu que ia pregar. Aí a Tônia fez um comentário. Ele só não sabia que o irmão que estava no trânsito é o primeiro vice-presidente da igreja. Então, e eu fico feliz por isso. Porque nós somos servos, querido. Independente se estamos no púlpito, independente se estamos na cantina, se estamos na recepção, se estamos no multimídia, se estamos no trânsito, não importa o serviço, importa que somos servos e fazemos isso para o Senhor, para a glória dEle e com alegria. E nós não somos melhores nem piores, né? Mas somos iguais, o Senhor nos olha de uma forma igual e nós fomos chamados para servir. Pastor Silvio, da Igreja Batista em Alphaville, ele diz que quando alguém chega novo lá na igreja dele, recebe um avental. Lembra disso? Na CEPAL ele falou isso. Recebe um avental. Você chegou lá para receber a pessoa como membro, a pessoa recebe um avental. Porque o avental dá o sentido exatamente de servos. Nós estamos aqui para servir. E de fato, querido, nós estamos aqui para servir ao Senhor. E servimos ao Senhor como servimos ao outro. Eu quero, antes de cantarmos, eu quero orar com você mais uma vez. Peço que você feche seus olhos. E quero que você aí, no seu íntimo com o Senhor, você se coloque exatamente nessa condição. Ser o servo. E como servo, naquilo que o Senhor tem te chamado, querido, você faça o melhor. Diga, Senhor, eu quero dar a Ti o melhor da minha vida. Quero te servir da melhor forma. Entendo que Eliezer não estava preocupado com o outro, mas estava preocupado em fazer o melhor. Como Josué, que estava ao lado de Moisés. E a Bíblia diz, quando Jesus usa a expressão, né, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Se coloque como servo. Mas a primeira coisa para sermos um servo é reconhecermos a Jesus como o Senhor da nossa vida. Eu quero dar uma oportunidade a você que está em casa ou em algum lugar ouvindo essa palavra, você que está aqui, mas você ainda não tomou uma posição ao lado de Jesus. Você entregar a sua vida, que nós falamos aqui, que nós não somos escravos, né, do medo, porque somos filhos de Deus. Somos livres. E a condição que recebemos, quando recebemos Jesus como Salvador, é exatamente essa, de sermos filhos. Mas nos tornamos servos dEle. E o Senhor morreu na cruz, exatamente para termos essa oportunidade. E enquanto você está de olhos fechados, todos, eu quero dar essa oportunidade a vocês. Se alguém aqui nessa noite deseja entregar a sua vida a Jesus, uma decisão de
reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, ou você está afastado do Evangelho, levanta a sua mão que eu quero orar por você. Se alguém deseja entregar a sua vida a Jesus, vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome. Muito obrigado porque um dia nós fomos alcançados pelo Teu imenso amor e reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E que Tu nos ajude, Senhor, através da presença do Teu Espírito em nós, Senhor, a vivermos exatamente como servos Teus, ó Pai, obedientes a Ti, obedientes à Tua palavra, aos Teus mandamentos, cumprindo, Senhor, na nossa vida com excelência aquilo que Tu tem nos colocado, ó Pai. Não importa em que área, não importa em que, Senhor, departamento, ou em que circunstância, mas nós queremos ser servos, ó Pai. E queremos fazer isso com excelência. Queremos entregar a Ti, Senhor, o melhor da nossa vida. Na certeza, Senhor, de que Tu tens o melhor para nós. Porque apesar de todas as coisas, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque a vitória é certa. Muito obrigado pela vida do pastor Alexandre. Tu abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família. Senhor, da mesma forma a Tua igreja aqui, ó Pai. Essa é a minha oração, entregando a Ti todas as coisas no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos adorar o Senhor. Logo depois nós vamos impetrar a bênção. Eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Seus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, cheio de alegria, e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria, e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Bem, querido, feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, nessa comunhão. Por aqueles que nos acompanharam também e Te adoraram, Senhor, através dessa transmissão. E aqueles que ainda, porventura, vão assistir, ó Pai. E que a Tua palavra alcance, Senhor, vidas, Senhor, porque sabemos que a Tua palavra é viva, é poderosa e é eficaz, ó Pai. Quero Te pedir que
Tu continue nos abençoando e tenhamos uma semana, Senhor, de bênção, de vitórias, ó Pai. Que Tu possas, Senhor, derramar sobre cada vida, cada família, Senhor, aqui neste lugar, Senhor, toda a sorte de bênção, ó Pai, que Tu tens reservada para nós, ó Pai. Tudo nós entregamos a Ti, porque confiamos em Ti. E que o Teu amor, ó Pai, o Teu imenso amor, que um dia nos alcançou, que a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que a presença abundante, transformadora, renovadora do Espírito Santo esteja sobre esta igreja e sobre todo o Teu povo espalhado por este mundo, hoje e para todo sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, querido. Sinta-se abraçado no nome de Jesus. Até quarta-feira, se Deus assim permitir. Terça-feira tem sala de oração.